Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. Claro, não é? Dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Lembrando que o livro não é só para quem sofre de dor de amor pelo término, tá? Não, pelo contrário, a gente faço aqui reflexões para a gente entender como a gente tem que se portar diante das mais diversas relações. Certo? Inclusive para a gente ter autoestima, né? Tem um capítulo que fala só isso, enfim, tem muitas reflexões aqui, tem gente que acha que é só para quem passa por dor de amor, sabe? E aí tem uma interpretação errada do livro. Na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, Dor de Amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, por favor me ajude. Estou casada há 6 anos e 11 meses, sou mais velha do que o meu esposo, 10 anos. Quando começamos a namorar, eu cheguei a questioná-lo sobre a nossa diferença de idade. Ele simplesmente me disse que meninas mais novas não despertavam interesse algum nele. Sempre fui muito ciumenta. Quando eu gosto de uma pessoa, tudo é muito intenso. No início, ele parecia me amar. Era carinhoso, cuidadoso, fazia tudo para me agradar, tinha medo de me perder, até que eu comecei a desconfiar de umas ligações. Perguntava e ele negava. Dizia que a pessoa tinha se enganado de número. Até que eu consegui o histórico de ligações dele e descobri várias ligações para esse número. Com isso, ele abriu o jogo e falou que ligava mesmo. Mas nunca tinha ficado de fato. Até hoje, não sei se ficaram ou não. Só sei que ele ligava muito para essa pessoa. E isso foi sempre se repetindo. Ligações, eu descobria, ele negava, até que eu conseguia o histórico e só assim ele assumia. Mas sempre ele dizendo que só ficava nas ligações. Chegamos a separar por 2 dias, até que um dia ele aparece com DST, ou seja, doença sexualmente transmissível. Tá, pegou pelo telefone, né? Só ligação? Pegou DST pelo telefone. Daí não teve como ele negar que nunca tinha ficado com ninguém. Abriu o jogo e disse que havia me traído mesmo. HPV. Graças a Deus fiz todos os exames e não passou para mim. Ele chorou muito, se desesperou, fez teste de HIV, mas graças a Deus deu negativo. Ficou só no HPV. Chorou muito e me disse que aquilo era castigo e que nunca mais iria passar aquele aperreio, aperreio, é aquele aperto, aquele sufoco, é isso, aperreio, aquele aperreio de novo. Passaram-se 8 meses, isso foi no início do ano, pois agora em novembro, isso lá de 2014, viu? Descobri mais uma vez que ele estava se comunicando por telefone com uma mulher. Consegui mais uma vez o histórico de ligações, não teve como negar. Discutimos muito e nessa discussão chegou a me dizer que era melhor separar, pois sabia que estava me causando mal, mas não consegue parar de fazer isso, de me trair. Minha querida, então, vamos deixar uma coisa clara aqui, eu não sei como termina a história. Ele já está dizendo o quê? Que ele não consegue parar de trair. Então, pelo menos ele está dizendo, né? Não é que não consegue, é que não quer. Essa história de que a carne é fraca, pô, a carne é fraca, mas eu sou forte. Não é verdade? A carne é fraca, meu bem, mas eu sou forte. Então, os desejos a gente sempre vai ter. E como, não é? Então, uma coisa é sentir pode, consentir não. Então, nós vamos sentir. Sentir é meio que automático, é instintivo. Você bate os olhos e você percebe que alguém é bonito, que alguém é atraente, que alguém é interessante, que alguém é... Então, você sente.
né? Te dá uns arrepiozinhos, você pensa, nossa, né? Ai, Então, sentir é uma coisa, consentir com aquela situação é aí que a gente coloca, pô, eu não sou instinto, eu não sou bicho. O bicho, ele chega lá, né? É questão de cheiro, né? Então sabe que a cadela tá no cio, coisas do tipo, sei lá como funciona isso, mas é questão de cheiro, né? Hormônio, enfim. Vai lá e, pô, pouco me importa as circunstâncias, pelo contrário. Às vezes as pessoas ficam até olhando, né? Os donos ficam ali até olhando, leva, né, a égua para cruzar com o potro, enfim, com o potro, com o cavalo, né? Enfim. E aí fica lá vendo, né? Ué, agora, aí é que tá. Ai, a carne é fraca. É o que eu estou dizendo. Desejos nós temos. Agora, nós temos consciência. Então, não temos que a gente controlar tudo isso. Pô, eu amo a pessoa que eu tô. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar corda a esse tipo de situação. A carne é fraca, mas eu sou forte. Então, a gente tem que... Por quê? Porque eu tenho consciência. O meu sentimento por você é forte. Então, eu opto por você, eu estou feliz ao seu lado e eu não quero estar com outra pessoa, porque eu estou bem com você. E é com você que eu quero estar. E é aí que eu ganho a força para abrir mão, porque gente querendo nós vai ter a todo momento. Então, isso sempre vai ter. Agora, se eu enxergo a pessoa com a qual eu estou como, na verdade, um empecilho para que eu estivesse dando uma boa, uma trepada ali do lado, então, meu bem, tem alguma coisa errada. Não é? Porque, infelizmente, é o que a gente tem visto. Eu enxergo o outro como um empecilho. Se eu estivesse solteiro, se eu estivesse aqui... Aí começa até a tratar mal, né, a pessoa que está do meu lado. Por quê? Eu começo a julgar que esta pessoa que está aqui ao meu lado, na verdade, é um empecilho. Se não tivesse aqui, eu poderia estar aí, ó. Ó lá. Tá me dando moral, ó lá. Aquela gostosa lá, que delícia, ó. Tá me dando moral. Podia estar lá, dando uma, né, trepadinha. E agora tá aqui, ó, esse inferno aqui do meu lado. Ai, tá vendo que coisa horrorosa? Ai, pelo amor de Deus, credo. Então, tem coisa errada aí. Então é aí que a gente começa a colocar consciência. Opa, então o que de fato eu sinto em relação a esta pessoa, eu quero realmente estar falando. Agora, se diz, eu não consigo, então, meu bem, o cara tá falando que não consegue, interprete esse não consegue. Não é? Eu não tenho meu sentimento por você não é forte o suficiente. Sabe? Às vezes, gente, a pessoa... não é isso, eu gosto de você. Tá, mas você disse que o sentimento por mim não é forte. Você disse de outra maneira. Quando você diz que não consegue não me trair, então é porque o seu sentimento não tem força para dizer não. Você consegue dizer sim, por quê? Porque a força sua, a força do seu sentimento para comigo é muito menor do que o seu desejo em relação às outras pessoas. Então, o seu sentimento por mim não tem essa força toda que você diz ter. Porque é mais fácil dizer, né? Eu não consigo. Não, vamos colocar os pingos nos is e vamos assumir cada coisa aqui. Porque senão a gente fica mascarando as coisas. E você, por sua vez, não consegue se libertar de um cara que está dizendo que não vai conseguir parar de te trair, ou seja, que ele vai continuar te traindo. Por quê? Porque ele diz que gosta de você. Porque você, no fundo, não quer enxergar. Não gosta tanto quanto deveria. Não gosta. Não tem a força necessária para estar ao meu lado, do jeito que a gente entende que seria uma relação de fidelidade um para com o outro. É aí que a gente, enxergando tudo isso, aí a gente se posiciona. Então, que não consegue parar de fazer isso, de me trair, que era mais forte do que ele. Não é que é mais forte do que ele, é mais forte do que o sentimento que ele tem em relação a você. Não é mais forte que ele,
é mais forte do sentimento que ele tem em relação a você. Quero uma coisa impulsiva. Olha lá, não é bicho? Não vem com esse tipo de conversinha, não me dobra não, viu gente? Não me convence não. Ah, é uma coisa impulsiva. Você não é bicho? Então não me vem com essa historinha não, meu bem. Que por mais que ele tentasse, não conseguia parar. Então era melhor a separação para que eu não sofresse mais. Depois, mais tarde, veio com uma história que me amava, que não se imaginava longe de mim, que a gente ia ser feliz. Detalhe, quando isso acontece, ele não aceita que eu chore, pois meu choro irrita ele. Não aceita que eu fale nada, é para eu ficar calada. Ou então ele sai e me deixa falando sozinha. Porque você vai esfregar na cara dele algumas verdades, né? Então não quer ouvir. Não quero ouvir. Então eu saio, eu prefiro não ouvir. Porque eu sei que o que você está dizendo é verdade. Por exemplo, você vai questionar, mas então você não me ama? E esse tipo de questionamento, né? Então eu prefiro não ouvir. E não chore, porque seu choro me irrita. Porque, na verdade, o seu choro mostra para mim, na verdade, o que eu estou fazendo. E eu não quero. O meu comportamento me irrita. Diz que não é obrigado a aguentar meu choro, muito menos meus desabafos. Então, que porra de relação é essa? A gente nunca resolve nada porque ele não aceita que eu fale nada. É para eu aceitar calada e engolir o choro. Ah, dá licença, vai. Ah, que isso, ó, pelo amor de Deus, hein? Ó, eu vou ler de novo isso aqui, hein? A gente nunca resolve nada. Bom, então não tem como resolver conflitos. Então, diálogo é uma coisa que não vai acontecer na sua relação. Tá consciente disso? A gente nunca resolve nada porque ele não aceita que eu fale nada. É para eu aceitar calada e engolir o choro. Ah, pelo amor de Deus, não. Afe Maria, ó. Ai, não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, ó. Todas são bem mais jovens que eu. Tudo com 15 até 18 anos. Ué, mas cadê aquele cara que no início do e-mail falou para você que não gostava, não se atraía por mais novas? 15 anos? Estamos juntos, essa última descoberta está com 3 dias. Estou muito magoada, triste, não sei o que fazer, pois não quero e não aceito viver sendo traída, enganada, e não consigo viver sem ele. Não consigo digerir tudo isso. E aí termina o e-mail. Gente, como assim, meu bem? Como assim que você não consegue viver sem ele? Consegue sim. Porque agora você está se assemelhando a ele. Ele diz que não consegue não trair. Que é péssimo. É o pior tipo de desculpa que tem. Eu não consigo não trair. Né? Pior tipo de coisa. E como que você agora, então, você se assemelha a ele dizendo, eu não consigo viver sem ele. Lógico que consegue. Quantos anos da sua vida você viveu sem esse cara? Então não me venha com essa não. Que consegue sim. É doloroso. Quando a gente tem que tomar o posicionamento que a gente não quer tomar. É por isso que é mais fácil a gente acreditar que a gente não consegue viver sem. É mais fácil a gente introjetar isso dentro de nós. Eu não consigo viver sem ele. Consegue sim. A gente prefere introjetar, a gente prefere tomar isso como verdade. Eu não consigo viver sem ele. Eu introjeto isso dentro de mim, eu cristalizo isso dentro de mim para eu não ter que agir. Porque se eu não consigo viver sem ele, então eu não vou agir. Por quê? Porque eu introjetei isso. Eu não consigo viver sem ele. Se eu não consigo viver sem ele, então eu não vou agir. Isso me impossibilita de agir. Me impossibilita de tomar a ação que eu tenho que tomar. E aí eu sofro porque eu entro numa paranoia e me torno uma pessoa depressiva e frustrada. Por quê? Porque aí entra em contradição. Eu introjeto, eu cristalizo isso dentro de mim que eu não vou conseguir viver sem ele. Então me impossibilita de agir. Ao mesmo tempo,
as ações que eu estou vendo, ou seja, a traição na minha cara, vai contra o que eu quero. E se a traição vai contra o que eu quero, eu tenho que agir. Só que ao mesmo tempo, eu acredito que eu não consigo viver sem, para eu não ter que agir. Então, olha o choque. Entra em choque. E isso desestrutura qualquer ser humano. Agora, quando a gente quebra com isso aqui, não, eu vivi minha vida inteira sem ele. De quando eu nasci até hoje, até 2 anos atrás, eu vivi sem esse cara. Por que agora eu considero que eu não vou viver sem? Uma coisa é, eu vou sofrer no início, porque todo término traz sofrimento. Traz. Até os términos de relações mais desgastadas possíveis trazem sofrimento. Né? Eu criava expectativas, eu gostava do jeito dele, eu gostava da pele, eu gostava do beijo, eu gostava do pega, ai que delícia. Eu gostava sim, ok. Então, mas, isso é um aspecto. Todos os outros que nos circundam não estão me fazendo bem. Então, esse é um aspecto. Então, eu sofro agora, mas amanhã ou depois eu conheço alguém que depois, então, eu vou sentir tudo isso de novo, porque eu vou construir, porque isso a gente se constrói. E pelo contrário, depois quando você se lembrar desse que hoje você acredita que você não vive sem, sabe o que você vai sentir? Nojo. Não é assim, gente? A gente deveria aprender com a nossa própria história. Você vai, não nojo no sentido pejorativo, mas naquele sentido assim, ai meu, como que eu pude viver aquilo? Olha, o cara me passou HPV, o cara me traiu, o cara era um galinha, não sei o quê. E eu, ai, hoje quando eu lembro, ai, me dá até nojo. Ai, sabe aquela coisa? Escuta o que eu estou te dizendo. Esse cara que hoje, você acredita que não vive sem ele, quando você se permite, quando você coloca, não, eu vivo sim. Eu vivo sim, eu posso viver muito bem sem tal pessoa. Eu vou sofrer. Mas a minha vida, eu não nasci grudada nele. Então como que eu posso falar que eu não vivo sem ele? Eu não nasci conectada nele. Eu sou um ser livre, único, individual, o que não significa egoísta, tá? Mas eu sou um ser único, que desenvolve relações. Essa relação não está mais me acrescentando. Não corresponde ao que eu quero para mim. Então essa pessoa que hoje eu considero que eu não vivo sem, amanhã ou depois, quando eu olho e percebo, não, eu consigo sim. Eu vou sofrer, vou sentir, mas eu não quero mais isso para mim. Aí amanhã ou depois, quando eu estiver recuperado, eu vou sentir até nojo, vou falar, ai meu Deus, olha eu que idiota, né? Pensar o que eu pensei, né? Mas porque eu permito, porque eu enxergo, porque eu quebro com essa visão que eu não vivo sem. E aí então eu ajo. Só quando eu quebrar com isso é que eu consigo de fato agir. Enquanto eu não quebrar com isso de que eu não vivo sem, eu não consigo agir. Eu não consigo tomar a atitude que eu sei que deve ser tomada. Então vamos quebrar com essas coisas, para que a gente consiga ter as ações que são necessárias para que a gente tenha o nosso bem-estar. Afinal de contas, é a nossa vida, gente. E se nós não agirmos, então pode esquecer. Um beijo. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, fico aguardando você lá nas redes sociais. Facebook, Instagram, eu coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.